Meu nome é Silvia Araújo do Desperta Tu que Dormes. Hoje eu vou falar a respeito de uma profecia do Antigo Testamento que se encontra no livro de Isaías e que ela pode se aplicar a cada um de nós. Isaías ele foi um profeta levantado por Deus para repreender o povo de Israel devido à apostasia e ao pecado. E o interessante é que muitas das profecias que se encontram no Antigo Testamento, às vezes ela pode se cumprir conosco ou com a nossa própria igreja. E eu gostaria de falar hoje a respeito de Isaías capítulo 4, verso 1. O interessante é que ali fala a respeito do que iria acontecer com as mulheres de Israel devido à destruição que ocorreu por causa da apostasia. E no versículo 1, ali fala: "E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão, e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio." Esse verso quer dizer o seguinte: devido aos homens terem sido mortos por causa da batalha que houve, as mulheres iriam ficar sem o quê? Sem o apoio, sem o seu marido dos seus lados. E o interessante aqui é que elas tomaram mão de um só homem e pediram: olha, a gente vai trabalhar, nós vamos comer nosso próprio pão, a gente vai procurar vestir as nossas próprias vestes, vamos tentar buscar o nosso próprio sustento, mas nós só queremos ser chamada pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. O interessante é que esse verso ele pode ser aplicado de várias formas. É claro que aconteceu literal, mas ele pode estar acontecendo espiritual em nossa vida e em nossa igreja. Por exemplo, nós sabemos que mulher em profecia é igreja. Também sabemos que pão é a palavra de Deus, vestes é a justiça de Cristo, não é verdade? E só queremos ser chamada pelo seu nome, depois eu vou comentar a respeito disso. Mas o interessante é que no livro de Eclesiastes, Salomão falou um verso que hoje pode se aplicar para nós, que está escrito em Eclesiastes capítulo 1, verso 9. E eu gostaria de ler com vocês. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Então, nada novo debaixo do sol. O que aconteceu no passado vai acontecer novamente. Quer dizer que aquela mulher, por exemplo, aquela igreja que resolveu tomar o seu próprio pão, o seu sustento e vestir as suas próprias roupas, iria acontecer novamente. Só queremos ser chamada pelo teu nome. E eu vou fazer uma pequena aplicação nesse verso. Uma igreja que se diz cristã, que se diz fazer a vontade de Deus, mas ela simplesmente falou: eu quero comer do meu próprio pão. O que significa isso? Eu quero viver da palavra de Deus do jeito que eu entendo o que eu estou lendo. Eu quero seguir a minha doutrina. Eu quero fazer da Bíblia do jeito que eu quero. Só quero ser chamada pelo seu nome de cristã, filha de Jesus. Eu quero ter uma placa de igreja. Só quero simplesmente isso. Só quero ser chamada pelo nome de Jesus. As minhas vestes vai ser a minha própria. Eu não quero as vestes da justiça de Cristo. Então, é isso que pode estar acontecendo hoje no nosso meio. E aí eu pergunto: será que não está acontecendo mesmo? Será que a tua igreja e a minha igreja não está seguindo uma doutrina de acordo com a vontade do ser humano, da vontade de Deus? Porque o próprio Jesus, ele mesmo, quando ele veio aqui, ele mesmo disse isso para com a sua igreja. Vamos ver o que foi que ele falou? Isso está escrito lá em Mateus, capítulo 16, 6 e 12. E Jesus disse-lhes: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus.
Jesus aqui estava alertando os seus discípulos de que eles tomassem cuidado com a doutrina dos fariseus, porque a doutrina dos fariseus estava levando o povo à perdição e à corrupção. Porque eles fizeram da palavra de Deus tantas tradições que nem eles mesmos, como Jesus disse, eles poderiam carregar, mas eles faziam com que os outros carregassem o fardo. Será que nós não estamos assim em nossa igreja? Será que a nossa doutrina é verdadeiramente a doutrina que está na Bíblia, que é a de Jesus Cristo, ou não? Vocês sabiam que Jesus tem uma doutrina? Vamos abrir em São João capítulo 7, verso 17, o que está nos dizendo? Mas eu gostaria de ler com vocês o versículo 16 também. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é a minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então Jesus tem uma doutrina. E será que nós estamos seguindo a doutrina de Jesus? Ou estamos fazendo como os fariseus, acrescentando doutrinas que não é de Deus? Porque o próprio Jesus reclamou, condenou os fariseus daquela época, não somente os fariseus, mas toda aquela turma que fazia parte da igreja naquela época. Será que nós não estamos fazendo o mesmo? Será que nós não estamos seguindo doutrinas que é de homens? Será que estamos fazendo como aquelas mulheres de Isaías capítulo 4, verso 1? Queremos comer o nosso próprio pão, queremos vestir as nossas próprias vestes, só queremos ser chamados de cristãos? Nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso, porque acontece que lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 18, lá está dizendo uma coisa muito importante para aqueles que mudam a doutrina de Deus. Está dizendo assim no versículo 18 do capítulo 22. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Meu querido e minha querida, se por acaso a sua igreja ou a minha igreja está tirando algum verso da Bíblia, olha só o que a palavra nos diz. Nós seremos tirados, nosso nome será tirado do livro da vida. A tua igreja está acrescentando algo que não está escrito na Bíblia? Será que a tua igreja tem o hábito de dizer o seguinte: mas esse verso não é assim, aquela passagem não é daquele jeito, aquilo ali era para o povo judeu, hoje nós não precisamos guardar tal palavra? Será que estamos usando a doutrina de homens em vez da doutrina de Cristo? Será que a tua igreja tem acrescentado ou tirado alguma coisa da palavra de Deus? A voz de qual pastor você está seguindo? Porque a palavra de Deus diz assim, olha, lá em São João 10, 27 diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Será que estamos seguindo a voz do pastor? Será que estamos obedecendo a doutrina do pastor verdadeiro? Será que nós estamos fazendo da palavra de Deus verdadeiramente um pão para a nossa vida? Será que estamos vestindo as vestes da justiça de Cristo? Porque as vestes da justiça de Cristo vai nos cobrir, vai nos dar força, vai nos dar poder. Eu não sei quantos sabem, mas a palavra de Deus diz o seguinte, que a justiça de Cristo é os mandamentos dele, que está em sua palavra. Mas quando nós tiramos e colocamos doutrinas de homens, já não é mais, não faz parte da palavra de Deus. E nós devemos tomar cuidado, porque tem
profecia que pode se cumprir. É um predito que Jesus disse que aconteceria nos finais dos tempos, quando ele voltasse aqui nesse mundo. Olha lá o que está escrito em Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Irmãos, vamos tomar cuidado. Como aquela mulher lá em Isaías capítulo 4, só queremos ser chamada pelo teu nome. Será que nós estamos fazendo o mesmo? E você sabe o que ele vai dizer para aqueles que diziam que eram cristãos? Porque isso que está acontecendo aqui nesse momento não é para aqueles que não têm a Cristo, mas para aqueles que se diziam cristãos. Olha só o que está nos falando. De Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente. Olha o que Jesus vai nos dizer, irmãos. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus nunca nos conheceu, porque nós nunca fomos cristãos verdadeiros. Será que é isso, irmãos? Por que Jesus não conheceu esse povo? Por causa que eles só queriam ter o nome de Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse aqui, olha, aquele que faz a vontade de Deus que entrará no reino dos céus. E de que forma nós fazemos a vontade de Deus? Não é guardando os seus mandamentos? Seguindo a doutrina verdadeira? E eu pergunto para você e também para mim, será que estamos seguindo a doutrina de Jesus Cristo? Será que estamos seguindo a doutrina verdadeira? Ou estamos seguindo um outro pastor? Porque a palavra de Deus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos pensar bem nisso. De que lado você está? Do verdadeiro pastor? Não vamos esquecer que a palavra de Deus nos diz o seguinte, somente aquele que faz a vontade de meu Pai que entrará no céu. Porque para aqueles que fizeram da palavra de Deus aquilo que eles achavam melhor e tiraram ou acrescentaram um trecho, ele vai falar o seguinte, apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo de enxofre. Irmãos, vamos seguir a doutrina verdadeira. Jesus tem a sua doutrina, é só olhar na palavra de Deus. Não acrescente nada, meu irmão, e nem tire nada da palavra de Deus. Porque essa profecia vai se cumprir na sua vida se você estiver fazendo isso. Que Deus possa te dar iluminação, que Deus possa te inspirar, que Deus possa te mostrar o caminho a seguir, que venhamos fazer a vontade do pastor verdadeiro, que possamos ouvir a voz do verdadeiro pastor.